Olá, sonhadores e sonhadoras, tudo bem com vocês? Este vídeo é a segunda parte da entrevista com Josué da Silva, do canal Prisma Sobrenatural. Se você ainda não viu a primeira parte dessa entrevista, o link estará na descrição deste vídeo. Fique agora então com a continuação da entrevista de Josué da Silva. José, você já colocou um pouco, além de falar um pouco da sua vida enquanto criança, enquanto adolescente, um pouco da sua família, da sua trajetória, você já colocou um pouco sobre a sua questão da religiosidade também, que é o nosso tópico agora, Nossa segunda pergunta para você é a respeito da questão religiosa mesmo. Então você já deixou, que você cresceu, num lar assim cristão, e a respeito dessa questão religiosa mesmo, você sempre esteve nessa mesma linha, nessa mesma tradição religiosa, nessa formação religiosa, ou você já transitou por outras religiões, hoje em dia você ainda também está nesta mesma religião? Como que é você vê a sua religiosidade hoje? Pois é, Gil, eu passei por tudo isso, como foi dito, e eu estava já conhecendo uma pessoa, numa empresa, que eu não vou falar o nome da empresa por conta, que não é permitido, e eu comecei a apaixonar por ela, Eu estava na igreja, Aí depois, passa uns tempos, um mês, aí de repente a gente vai que se casa. Aquele casamento na pressa, sabe? Bem rápido mesmo. Aí depois eu ainda firme na igreja, e depois eu saio da igreja, Aí eu também saio dessa empresa, para buscar melhoras. E eu vou para outra empresa e eu conheço um casal que é do Candomblé, Enfim, aí eu estava fumando lá no estacionamento, na hora do intervalo, e chegou perto de mim, eles eram funcionários também dessa empresa, chegou perto de mim e falou assim: ô jovem, eu vejo algo bem diferente de você. Eu falei assim: é Deus, Aí eles olham assim, um pro outro, Aí fala assim: não, você de qual religião? Eu falei assim: eu sou evangélico, Mesmo eu não na igreja, mas eu falei que eu era evangélico, Aí ele falou assim: eles vão te chamar. Eles quem? Não, espero que eles vão te chamar. E eu, nossa, eu saí, só para resumir, eu saí e falei: Deus, repreendendo, em nome de Jesus, Deus é mais, enfim. E voltei ao trabalho. Depois do expediente, para resumir, eu indo embora para casa. Quando chego em casa, Gil, certo? A minha esposa, certo? Muito furiosa, comigo, porque teve uma chamada de uma ligação, Ligação não, é uma mensagem, Teve uma mensagem no celular dela, enfim, bem pornográfico mesmo, E ela começou a gritar comigo, falando assim: você tá pedindo pros seus amigos fazer teste comigo de fidelidade? Não precisa disso não. E eu falei assim: não, que isso, meu amor, Eu tô fazendo isso não. Me mostra aí, o que tá acontecendo? Ela: olha isso aqui. Aí eu olhei o celular e eu fiquei muito nervoso mesmo. Aí a gente foi lá no orelhão, Porque na mensagem ele pediu para ela retornar por um outro número,
Enfim, aí onde que a gente foi? No orelhão. Aí ela ligou para esse número. Aí ele atendeu, quando eu fui pegar, e ele foi xingou ela todinha. Enfim, aí ela foi desligou, né? E nós retornamos para casa. E chegando em casa, certo, eu deito, né, com os pés, né, no chão e o corpo na cama mesmo, né? Enfim, e houve um desdobramento, Gil, certo? E foi aí que eu tive uma experiência bem profunda mesmo, certo? Para mim entrar na religião, certo, Umbanda, de forma com pensamento errado, sabe? E eu chegando, certo, né, nesse desdobramento, né, eu cheguei em um lugar, certo, que estava tipo uma catatumba, né? É como se fosse uma cova, né? Mas não era esse do chão, era tipo como se fosse uma casa, né? E tinha um portal, enfim, certo? E era tudo escuro e saiu um ser, né? Com arco, com um anel, né? É da fronte até a nuca ou seja, tudo da testa até a nuca e da fronte direita até a fronte esquerda, né? E assim se cruzando, né? E se tornava como se fosse uma coroa. E esse ser, certo, era tipo aqueles negão, né, africano, né? E tava sem roupa, né? E tinha um cordão no braço dele, né? Uma corda e tinha um cordão na calça dele, né? E a calça dele era tipo aqueles de capoeirista, mas era listrado, né? Como se fosse arco-íris, né? Mas não era de lado, era do alto da cintura abaixo, né? As listras eram dessa forma, certo? De cima para baixo. E só não tinha cor preta, né, nessa roupa, mas todas as cores tinham, né? Enfim. Aí ele pegou, né, essa pessoa, né, e amassou e jogou no chão, certo? E começou a amassar essa pessoa jogando no chão, muitas vezes como se fosse papel. E essa pessoa desdobrava e ele apontava para mim, apontava para aquela pessoa que estava amassada no chão. E banava sua cabeça, não falava nada, né? Não ouvi nenhum som da voz dele. Só balançava a cabeça, apontava. Enfim, aí ele ia entrando dentro desse portal, né? Tipo uma porta, né? E uma porta sem porta. Aí ele olhou para trás e voltou e amassou. E apontou para mim, e apontou para aquela pessoa e balançou a cabeça. E depois ele entrou e foi embora. Aí quando eu acordei, certo? E onde que estava a coroa, né? Os anéis passando da testa na nuca e da fronte para outra fronte, certo? Da fronte direita para a esquerda, certo? Eu estava sentindo isso em mim, sabe? E veio uma voz bem dentro de mim, certo? Falando assim, pega a pimenta, pega o número dele, enfim, eu fui pegando tal e eu acabei apelando, sabe? Eu acabei pegando um pedaço de minha roupa e colocando lá junto. E fui lá, enterrei, né? Numa encruzilhada. E deixei toda a minha raiva ali e retornei bem leve, né? Eu fui voltando bem leve com a enxada na mão, né? E tive aquela noite, né? Aquele final de noite ali, né? Com a família, todo tranquilo e tal, e fui dormir. E depois eu tenho um sonho, né? Com aquela rua onde eu enterrei o negócio, né? Tava um tantão de acidente, muita coisa, e depois, né? Eu vi uma pessoa chegando toda queimada, né? No portão, né, de casa, né, que eu morava na época. Mas o portão tava cheio de correntes, né, passado por ele, aquelas correntes muito grossas mesmo. E eu comecei a ver, certo,
aquela pessoa toda queimada e eu me apavorava e a pessoa gritando, socorro, socorro, né? No portão. E as grades, né, fazendo aquele barulho, né? E as correntes também. E o meu olho, Gil, ele deu o zoom, certo? Naquele momento, certo? Eu vi a pessoa próxima e quando eu olhei para aquela pessoa era como se eu estivesse olhando no espelho. A pessoa tinha a mesma cara minha, o mesmo jeito meu. Aí quando eu acordei estava com a febre muito forte, né? Com o corpo queimado, mas tipo assim, queimado não, né? Com aquele calor, né? Insuportável. Mas mesmo assim eu fui pro serviço. Mas quando chegou meio-dia, né? Eu não consegui ficar, porque foi aumentando. Aí eu voltei, né, para casa. Fui para casa e chegando lá eu fiquei falando, Deus, por que, Deus, o que tá acontecendo? Aí onde que eu lembrei do negócio que eu tinha feito. Eu fui lá, desenterrei, né? E chegou mais à noite e veio outra voz falando, sobe o monte, o mesmo monte do Serrinha, né? Aí eu subi no monte, eu cheguei lá em cima, né? Aí falou assim, desce o monte. Aí eu falei assim, não, beleza, né? Aí eu ia descendo pro mesmo lugar que eu subi, falou assim, não, desce pro outro lado. Aí eu desci pro outro lado, aí falou assim, procura um centro espírita. Aí eu fui procurando para as pessoas lá, né, a informação. Fui procurando a informação, falei assim, cheguei num bar ali, né? Falei assim, vocês sabem, boa tarde, vocês sabem onde que tem um centro espírita por aqui? Eles disseram, bem ali, ó, mais acima. Aí eu fui lá, certo? Cheguei na porta, aí dentro de mim, falou assim, não é esse centro espírita. Beleza. Aí eu retornei, certo, pro bar. Falei assim, não é aquele centro espírita não, tem outro por aqui? Falei assim, nesse portãozinho aqui, ó, no portão de parede é o bar, olha só. Tem um centro espírita, mas não é um centro espírita, é um terreiro, né? É a Cabana dos Pretos Velhos. Aí eu olhei assim, a plaquinha era igual uma placa de endereço, né? Um pouco maior. E eu nem reparei. Aí falou assim, entra, né? Dentro de mim falou, entra. Aí eu meio com medo, né? Porque eu nunca conheci isso, né? E eu tinha um preconceito, né? Tô sendo bem sincero. Eu tinha um preconceito que eu achava assim que Umbanda, certo? Que essa religião afro-brasileira, certo? É do demônio, né? Aí eu entrei, certo? Aí lá já estava a mãe de santo. Falou assim, meu filho, eu estava esperando por vocês. Aí que eu fiquei mais com medo mesmo, né? Aí, como assim, né? Ouvi uma voz até que vai. Agora, né? Isso eu não esperava, né? Beleza. Aí eu chegando lá, certo? Aí, pra resumir, certo? A filha dela, a outra filha dela, que aqui estava lá fora, né? Que eu pedi informação, também era filha dela, né? Mas eu não sabia. Aí, essa filha dela, que é mãe pequena da casa, certo? Ela se retirou, pegou umas balinhas, né? Macias. Aí começou a distribuir 2 para um rapaz que estava lá, né? Que incorpora o seu Zé Pilintra até, né? Uma incorporação muito formosa, né? Do seu Zé Pilintra, né? E depois passou 2 balinhas para a mãe de santo e ela ficou com 2 e me passou 2, né? E eles abriu uma e guardou as outras. E eu só observando, né? E eu com as 2 balinhas na mão, meio com medo, né? De estar enfeitiçado, essas coisas, né? Porque o preconceito, né? E de repente a mãe de santo falou assim, não, meu filho, pode comer. Aí quando eu chupei, aí começou a abrir a outra e comecei a colocar as 2 na boca. E olha que eu chupava igual aquelas crianças, até babava, né? E eu achava meio estranho, né? E eu, meu Deus do céu, né? Será que eu peguei alguma coisa, algum feitiço? Será que eu estou endemoniado? Né? Porque o que a gente pensa é isso, né? Que a minha mente estava totalmente no cristianismo, né? E eu não entendia, né? Beleza. Aí depois eu fui embora, antes de me ir embora, né? Ela falou assim, volte aqui, né? No dia tal. Aí eu cheguei, né? Eu fui embora e depois eu retornei nesse dia que ela pediu para mim retornar. E desde então eu
fiz parte da corrente. Mas aí, certo, pra mim, eu pensei assim, agora eu sou macumbeiro, né? Agora eu sou, né, isso, tal, agora eu vou, né, fazer, né, maldade, vou vingar, né, das pessoas que me fizeram mal. Aí eu cheguei em casa, depois dessa gira, cheguei em casa, certo? E eu sentei no vaso e eu falei assim, ó Lúcifer, se você, certo, me der poder para mim ver os meus inimigos morrendo na minha frente, no estralar dos dedos, a minha alma é sua. Aí beleza. E eu bati o pé direito 3 vezes no chão, né? E eu sentei, né, para mim conversar, né, para mim fazer esse pacto. Eu fechei a tampa do vaso, né, e sentei sobre a tampa do vaso e eu falei essas palavras, né, fazendo o pacto, e depois eu bati os pés 3 vezes no chão, o pé direito, e eu fui dormir. Aí depois eu tenho um desdobramento, Gil, certo? Eu tenho um relacionamento, né, com uma mulher muito loira, loira mesmo, bonita. Mas o meu corpo, certo? Às vezes era um relacionamento sexual desses que é normal mesmo, né, do ser humano, mas era uma coisa meio diferente, que o meu corpo entrava dentro dela, certo? E o dela entrava dentro do meu como se fosse 2 gelatinas. E depois fundia e depois desfundia, sabe? Ficava separados, né? Aí depois eu acordei assustado e me deu aquela ardência, né? Ardeu o meu canal urinário, certo? Aí onde que eu fui lá no banheiro, né, pra urinar. E na minha cueca, Gil, certo? É ruim eu falar isso aqui, certo? Mas é necessário. Estava um cabelo loiro, muito imenso. Loiro mesmo, parecia até fio de ouro. Aí eu olhei assim, fiquei até preocupado, né, da minha esposa chegar naquele momento e ver aquele cabelo, né, e achar, né, que eu traí ela, né? Mas eu nunca traí ela, né? Enfim, aí de repente, claro, né, acabou traindo com o diabo, né? Bora dizer assim. Aí depois, certo, eu guardei esse cabelo lá embaixo, né, do lavatório, para mim depois examinar, né, aquele cabelo, para mim ver direitinho. Eu deitei. E eu fiquei meio incomodado, falei assim, rapaz, eu vou tirar aquele cabelo de lá, porque depois minha esposa vê aí, né, esse cabelo voa aí e pronto, e o bicho pega. Aí eu fui lá, né, peguei o cabelo, né, cadê o cabelo, né? Na verdade não peguei o cabelo, porque o cabelo sumiu, né? Eu vou lá para pegar o cabelo, né? Na verdade, cadê? E o cabelo sumiu. E aí, Gil, certo? E eu me preocupo, né? Aí passou dias, tal, certo? E eu indo pra gíria, de novo, e eu acabei deparando, certo, com meu irmão, com esse que não ia com a minha cara, né? Que não deu tempo de me falar ali, né? Porque tô resumindo bastante, né? Que ele não podia me ver, que ele era questão de briga. Não sei o porquê, talvez um karma, né? Mas aí, certo, nesse dia ele espantou, né? Porque era para mim atravessar a rua, né? Para mim não passar perto dele, mas aonde que veio dentro de mim, passa perto dele. Eu passei perto dele, certo? E ele começou, ele estava até na praça fazendo exercício naquelas barras, né? Ele arregalou o olho quando me viu e saiu, foi pegando a roupa dele ali, foi saindo e foi embora. Aí eu me achei, né, o cara, né? Nossa, olha aí, ó, viu? Tô causando e tal, né? O terror. Beleza. Aí depois, né, eu chego no terreiro, aí o som, né? Antes de começar a gira, né, o som começa a ligar do nada, um som que nem funciona, né? De toca-fita e CD, ou CD não, de disco, né? Enfim. E onde que a mãe de santo começa a ficar espantada, né? Olhando um pro outro, aí ela chegou em mim e falou assim: ó, meu filho,
você tem que rezar mais. Aí o som acaba desligando lá sozinho, por conta própria, depois a gira vai e começa, né? Terminou a gira, eu vou embora. Aí passa dias, né, para resumir, e eu tenho um sonho, né, que o diabo chegou falando assim, ó, eu quero a sua filha. Mas antes dele falar que eu quero a sua filha, eu sonhei, nesse mesmo sonho, certo, que eu estava comendo crânios, né, de criança. Na memória era como se fosse carne de galinha, certo, e crânio, certo, de criança. Aí depois que ele falou, né, falou assim, ó, você sabe isso aí? Isso aí, certo, eu vou incorporar em você totalmente, tirar toda a sua consciência, porque eu sou médio consciente, né? Eu vou tirar toda a sua consciência para que isso seja executado, né? Para que isso seja feito. Porque eu quero a sua filha. Aí eu acordei bem espantado, fui na casa da minha avó, né, paterna, né, que é pastora. Aí onde que eu cheguei lá, falei, ó vó, assim, contei o sonho para ela. Ela falou assim, ó, antes de você vir aqui, Deus já tinha me mostrado que o diabo tá querendo a sua filha. E é melhor você voltar para a igreja. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né, mas antes de me entrar dentro da casa dela, né, que ela pediu para mim entrar, né, para me contar o sonho, eu pedi lá fora, eu falei assim, ó, ficam aqui fora, depois quando eu retornar, vocês retornam para mim. Quando eu sair, vocês retornam para mim, né? Eu falo para os espíritos, né? Malignos, no caso. E de repente eu cheguei, né, lá, eu entrei, contei o sonho, né, como foi dito. E depois eu saí, mesmo uma parte minha querendo sair dessa e outra parte queria ficar, sabe? Um conflito com o meu eu interior naquele momento. Quando eu saí da casa dela, eu falei assim, volta para mim. E retornou e eu fui embora. E chegou a noite, certo? Começou aquela confusão toda, eu não consegui ir trabalhar mais. Aí chegando, certo, em casa com a confusão toda, né? Nesse dia. E minha sogra já morando com a gente, né? Porque era para ela passar uns dias e acabou ficando, né? A minha ex-sogra, enfim. E de repente ela saiu e aquela confusão, né? Aquela casa pesada mesmo, né? E eu já cansado de tudo, falei assim, hoje eu vou me matar, né? Aí eu peguei uma corda, arrumei uma corda lá, amarrei na madeira, né, no caibo, né, da área e na área de serviço, e de repente eu joelhei lá perto, lá no quintal lá assim, né, que tinha um pé de romã até, joelhei debaixo do pé de romã e falei assim, ô Deus, perdoe, né, pelos meus pecados, que eu sei, eu conheço a verdade, né, eu conheço, certo? O que eu fiz foi errado. Eu só peço que o Senhor não deixe que minha filha, que minha esposa, certo, seja cobrada, né, pelos meus erros. Que na minha morte, que toda cobrança, que tudo que eu fiz vai comigo, né, para o túmulo. Aí beleza, aí quando eu ia levantando, né, e eu chorando ali naquele momento, né, quando eu fui levantando, a minha cabeça estrala, né? Como se fosse o meu crânio estivesse querendo explodir. Aí vem uma voz bem forte, como uma voz de trovão, uma voz, né, suave. Era uma voz muito diferente mesmo, né? E cada palavra trovejava dentro da minha cabeça, né? Enfim, era um barulho muito forte que fazia. E a voz era de autoridade e na mesma hora mansa, era algo inescrutável, né?
A única coisa que eu posso explicar é dessa forma, mansa e calma e... enfim. E onde que trovejava, cada palavra que falava trovejava dentro de mim. E onde que eu não fiquei de pé, não consegui. Eu caí, né? Joelhei, me prostrei, né? Com o pé, né? Um lado meu, certo? Joelhado e o outro lado só com os pés assim, certo? Firmando, sabe? E de repente eu acabei, né, ficando perturbado naquele momento, né? Sem entender. Aí falou assim: Josué, eu sou o seu Deus. Essa voz disse. E cada palavra trovejava. Imagina. Josué, eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da sua geração. Levanta-te e quebre tudo, né? Aí ficou em silêncio. Aí eu fui tentar falar, né, com a boca, e a minha língua enrolou, como se fosse aquele pesadelo, né, que as pessoas têm, esqueci o nome aqui, paralisia do sonho, é isso, certo? Como se fosse uma paralisia do sonho, mas não, certo? Era real, era paralisia real ali. E eu fiquei um pouco assim, certo? Sem entender. Aí eu tentava falar e a voz não saía, né? Não conseguia falar. E dentro de mim falou assim: fale com o espírito, ou seja, fale com o espírito com a mente, né? Porque a mente é o nosso espírito, né? E assim foi feito. Eu falei: o que voz quer? Quem é voz, né? Aí foi, né, começou a falar, né, vai que eu já te mostrei, o que é pra quebrar. Eu falei assim, o que é pra quebrar, né, eu falando aqui na mente, o que é pra quebrar, né, vai que eu já te mostrei, pronto, e já acessou, e não me falou mais nada. Desde então, não me falou até hoje, né. Aí hoje que eu levantei, certo, como se fosse um soldado, né, pra quem estava querendo a morte naquele momento, eu me levantei, certo? Como se fosse um soldado para a guerra. E nesse intervalo, veio como se passasse um filme de um sonho anterior, certo? De algo quebrando, né? Quebrando as imagens, né? E eu cheguei dentro do quarto, né? A porta estava até fechada, eu fechei, né? Quando eu estava entrando para casa, no caso, certo? As coisas na cozinha tava caindo, né? Caiu no chão, como se tivesse alguém derrubando, né? As colheres, copo caindo, certo? Do nada, foi o copo e uma colher, né? Não foi muita coisa assim, mas isso pra mim já foi uma coisa, foi muito, né? E eu abri assim a porta e minha esposa deitada, né? Lendo a Bíblia, ela já espanta, pensando assim que eu estava endemoniado. Aí eu olho para ela assim, certo? E eu estava consciente. Eu olho para ela falando assim, certo? Mas não era eu falando, mas eu falo eu porque consciente, né? Aí falou assim: mulher, quem está agindo aqui sou eu. Não se preocupa, né? Aí ela ficou mais, né, nervosa ainda, né? Mais preocupada ainda. Mas quem, né? Que ela não estava entendendo também. Aí hoje que eu peguei as imagens, né, quebrei a imagem de Iemanjá, né, de Cosme e Damião. Por quê eu tô falando isso? Porque era pagão, né, porque eu estava pegando essas imagens para cultuar o demônio, né, eu estava agindo, certo, na Umbanda de forma errada, né, enfim. Aí hoje que eu quebrei, certo, a imagem, não eu, mas aquele ser que estava me tomando ali naquele momento, certo, na minha consciência. Aí de repente eu cheguei, né, e peguei o terço, e quando eu peguei o terço, as minhas mãos estavam como se tivesse muitos navalhas, né? Começou a cortar todas aquelas gondas, certo? Do nada, certo? Elas se estourando sozinha, certo? E eu, espantado de ver aquilo, peguei todas as bolinhas, né, repartidas ali no chão, coloquei dentro de uma caixa e levei para pro terreno baldio,
peguei uma Bíblia, comecei a rodar ali, né? Mas antes de me rodar, certo? Eu peguei um perfume flor de laranjeira, né? Despejei ali, joguei o vidro lá em cima lá também e levei só um fósforo, né? E eu acendi esse fósforo, assim, com esse fogo eu acendo não apenas com fogo material, mas sim com fogo do espírito. E eu trouxe só apenas o fósforo, porque realmente, né? Eu levei só um fósforo dentro dessa caixa, porque os outros fósforos eu deixei em cima da mesa, né? Como prova de fé, não sei, talvez esse ser que me tomou, certo, estava me mostrando como que é, né, a real do mundo espiritual. E onde que eu levei, acendi, certo, e de repente vi aquele vento do nada ali, naqueles matos. E quando eu joguei aquele fósforo, certo, em cima daquelas coisas todas que eu levei, certo, do altar, tudo mais. E o fogo pegou como se fosse gasolina, né? Eu até espantei, né? Eu até pulei um pouquinho para trás, né? Com medo. E de repente eu comecei a rodar, né? Desfazendo, renunciando de todos os meus pecados, né? De todos os meus maus, né? Aí renunciando de todos os meus maus e eu comecei, né? Ir para a igreja. E quando eu fui para a igreja, aí os demônios, né, começou a se manifestar, porque existe demônios, né? Existe o poder das trevas, né? Assim como existe os poderes divinos, né, da lei, né? Existe também os seres sem lei, né? Enfim, e eu comecei, né, se manifestar ali, eu caí, né, no chão, né? Fiquei morto, né, por uns minutos, né? Aí nesse intervalo, certo, nessa minha morte que eu caí com a nuca no chão, né? E eu falo uma morte assim porque foi tipo um desmaio mesmo, bem profundo, né? Porque paralisou tudo foi paralisado. Os irmãos começaram a apavorar, né? E minha avó ali também apavorada, né? Aí, em cima do altar, né, do púlpito, né, da igreja, eu vi, né, um ser de branco, vi só a parte de baixo, não vi o rosto, só a parte de baixo, aquela veste toda branca, e ele foi estender a mão para mim, né, e eu estendi a mão para ele, ele me levantou, né, eu fui levantando, né, do chão. E depois começou a manifestação de novo, né? Para que o mal realmente fosse desfeito totalmente, né? Por isso que foi necessário disso tudo acontecer, né? Enfim. E depois eu fico firme na igreja. Aí eu firme na igreja, né? Aí depois vem a separação, né? Aí a minha esposa acaba fazendo horas extras, né? E eu indo para a igreja, levando a minha filha, né? Aí onde que isso já estava meio assim estranho, né? Aí eu sempre indo para a igreja, levando a minha filha, e minha esposa passou a fazer extra, né? As coisas começou a desandar, né? Porque o mal não queria perder, né? Aí eu estava lá, né? Na igreja, tudo mais, certo? E depois vem a separação, certo? Que de uma traição e antes da separação, certo? Eu em casa, certo? Fazendo a comida, né? Lavando as vasilhas, né? Ela vai e fala: amor, eu vou na igreja com a minha amiga. Beleza, vai lá, né? Onde que é essa igreja? Fica ali pra cima. E eu nem sabia onde que era a igreja. Beleza, ela foi. Aí uma coisa tava me incomodando, sabe? De mim atrás. Eu não. Porque se for alguma coisa, certo? Deus vai me mostrar, né? Se ela estiver me traindo, eu quero que Deus me mostre. Eu não vou mais ouvir essas vozes, né? Que vêm dentro da minha cabeça, tal, porque eu só me aprofundei por me ouvir uma voz, né? E ir lá e obedecer de imediato, sem analisar de que voz que era, se era da parte do bem ou se era da parte do mal, né? Enfim, aí de repente aquilo começa a me incomodar e eu acabo saindo, né? Eu vou atrás dela. Aí uns carros bem estranhos, né, na rua, né?
de uns povos bem suspeitos, né? Começa a me olhar muito estranho. Aí eu começo a ficar com medo, né? Naquele momento. E eu desvio pra uma rua, né? Eu entro numa rua assim, descendo, né? Ali no Parque Amazonas, né? Em Goiânia. Aí de repente o carro volta, né? Aí eu me apresso, passo, né? Já virando a rua mais rápido ali, tal. Aí eu vejo uma igreja, né? Eu acho que foi até uma estratégia, viu? Esses carros aí dessas pessoas suspeitas. Eles ficam parados na esquina de cima e eu lá, né? É na porta, do lado da igreja, assim, né? Debaixo de uma árvore. O incrível é que o culto acaba, né? O pastor fala amém lá. Aí de repente ela sai, mais um homem, eu até achei assim que era um obreiro. Aí depois sai a minha filha, mais amiga dela. E ela tava conversando com esse homem, né? Enfim. Aí me dá um apagão naquele momento que eu não vi eles chegando perto de mim, né? Aí chega ela e o rapaz perto de mim. E eu olho que eu chego até a abraçar ele, né? Colocar minha cabeça no peito dele, né? Achando que é um irmão da igreja, mas na verdade é o amante, né? Eu vou embora com ela, né? Mas a minha filha. E para nós ter relação sexual nessa noite, houve um desdobramento, certo? Em cima dela, né? No ato, né? Não é muito bom eu falar isso aqui, mas é a minha realidade. Enfim, e eu estava lá, certo? A minha realidade e também um pouco de pesadelo, né? E eu lá, certo? Na relação, certo? Sexual, e de repente acontece um desdobramento. Eu me vejo sentado na beira da cama e outra pessoa, aquele rapaz que é o obreiro, entre aspas, certo? Em cima dela. Aí quando eu volto, né, pro meu corpo, e eu vejo ela com o olho todo regalado. Aí a primeira palavra que sai, né, quando eu retorno, os seus pensamentos estão em outro. E ela só balança a cabeça, tipo que não, né? Aí nesse momento, né, a coisa não desenvolve, eu já me vesti e tudo mais, certo? E assim, houve a separação, né? Mas para acontecer a separação, certo? Houve muito conflito, muita violência, né? Agressão, né? Porque o mal já estava ali, né? Dentro da casa, né? Tinha coisa para ser, né, consertada ainda, né? E eu cheguei a pegar a faca, né? Para mim atrás do cara. E quando eu peguei a faca e vi aquela mansidão dentro de mim, eu estava uma pessoa muito nervosa, certo? Alterada mesmo, e vi aquela mansidão dentro de mim. E eu, meu Deus do céu, né? Eu deixei a faca lá, certo? E fui só chorar. Falei assim, Deus, não deixe, Deus, certo? Eu voltar a fazer a prática do mal, né? Do diabo, né? E eu chorando, né? E pedindo desculpas, né? Pra minha esposa, né? Que hoje é ex, né? Eu me perdoe, né? Por isso tudo, tal, né? Porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo, tal, e enfim, certo? Ficou aquela coisa, certo? Insuportável. Aí depois depois da separação, eu fiquei na casa de um amigo, certo? Eu comecei a ir pra igreja, né? Fiquei mais firme ainda na igreja, né? Enfim, aí eu não saí mais da igreja e eu fui pro Senador Canedo. E no Senador Canedo, certo, tem outro episódio, certo, espiritual na religião, certo, que eu entrei dentro de uma igreja lá, né, que eu conheci, e houve um desdobramento dentro da igreja, né, eu perto do bebedouro, e passou um filme dentro da minha cabeça, da igreja, da infância, tudo mais, certo, do início ali, certo, da igreja, certo, o qual eu congregava, né, que era da minha avó. Enfim, que eu cresci, né? E eu ali, certo, observando, certo, todo aquilo que estava passando na minha cabeça,
E eu me retorno e uma irmã chega perto de mim e fala assim, irmão, senta, tal, enfim. E desde então eu congrego nessa igreja, né, evangélica. Aí eu comecei a ficar, certo, nessa igreja, tal, certo? E comecei a evangelizar, né, porque a minha sede era mais pelas almas do que pela minha própria vida, né? E eu estava disposto de perder a minha própria vida, mas o que eu queria era ganhar almas para Deus, né? Vidas, né? Para ver pessoas, certo? Buscando o caminho certo, né? Não a religião apenas, mas buscar a Deus, né? Acreditar em Deus, acreditar, certo? No bem e no amor, né? Porque as nossas práticas, né? Que nos faz a nossa derrota, né? Ou a nossa vitória. Enfim, aí de repente né, passando meses, né, eu morando no fundo de um bar, né, e presenciei muita confusão, muitas violências ali, certo? E um vizinho meu, né, começou, né, uma briga lá, né, depois que eu cheguei da igreja, nessa noite. Aí a esposa dele chega no meu quarto, né, na janela do meu quarto, que era um quintal, né, com totalmente de barracão, né? Ela bateu na janela do meu quarto, certo? Chamando, irmão, meu esposo tá brigando lá fora, ó. Vai lá, irmão, me ajuda. Aí eu saí lá fora, certo? E tinha muitas pessoas com pau, com faca, né, e com pedras, para querer agredir ele. Aí eu entrei na frente, né? E o rapaz estava com a faca, né? Aí eu separando, aí quando eu olhei para trás, assim, um cara com a faca para cima, assim, com o olho todo espantado. Aí quando eu olhei para ele, assim, ele foi afastando, todo mundo foi afastando de mim, certo? Como se eu fosse uma pessoa muito perigosa, né? Que eles viram ali naquele momento. Mas eu pedi para Deus, né? Ir comigo antes, né? Falei assim, ô Deus, bora lá, Deus, comigo, me ajuda aí. Né? Que o Senhor, né, que haja, não eu. Né? E assim foi feito, né? Aí eu separando lá essas brigas, enfim. Aí para resumir, né, a confusão acabou, né? E eu volto pro quarto, né? E quando eu vou tirar a roupa, que era branca, tava fatiado, né? Como se eu tivesse levado muitas facadas nas costas, né? E eu, meu Deus do céu, o que é isso aqui, né? E eu acredito, ô Gil, que Deus, ele fechou meu corpo naquele momento, sabe? Eu acho que eu levei muitas facadas nas costas naquele momento, por isso que depois que eu fui pensar, sabe? Que o rapaz, ele regalou o olho, todos ficou espantado, afastou, certo? Talvez eu levei a facada ali naquele momento, que eu entrei na frente da faca, né? Pra separar a briga. Enfim, aí eu agradeci a Deus pelo livramento que foi feito. E passou dias, certo? O rapaz, ele entrou dentro do quintal lá, né? O bar lotado, né? Depois de um dia de culto também, certo? Aí era aquele entra e sai, né? Não tinha regra, não tinha... Ninguém respeitava, né? Porque era fundo de bar, todo mundo entrava na hora que quisesse, né? Enfim, aí entrava até pessoas estranhas lá dentro daquele lote. Aí de repente o rapaz pediu oração pra mim. Falou assim, ô irmão, é hora pra mim? Né? Mas antes, né, eu orei pra umas jovens, né, que pediu oração pra mim. Chegou lá na porta do meu barraco, me chamou, irmão, ora pra mim. Eu falei assim, ô, posso orar? Eu orei pra elas lá fora, né, porque não tenho o costume de orar pras pessoas dentro de casa, né. Eu orei pra ela lá fora, né, pra essas duas jovens, e elas saíram. E esse jovem depois voltou, né, retornou. Esse jovem voltou, né? Ou seja, esse jovem apareceu lá, né? Na verdade ele não voltou, né? Ele chegou lá, né? Enfim, aí ele chegou lá, certo? Pedindo oração, né? Aí eu falei assim, ô, eu posso orar? E ele, mas você pode orar pra mim lá dentro? Eu falei assim, ó, não tem costume de orar pras pessoas lá dentro de casa. Aí ele falou assim, não, mas vai ser rápido. Eu, não, pode ser aqui fora? Ele, não, mas lá dentro. Eu falei assim, ó, se você quiser aqui fora, beleza. Agora, se não for, certo? Aí eu não posso orar por você lá dentro.
Aí, não, beleza. Aí eu orei por ele lá, né, com o olho aberto, né? Pedi pra ele fechar os olhos, eu orei pra ele. Aí beleza, ele foi embora. Aí depois, mais à noite, ele retorna. Aí sim, aí ele volta, certo? Que desde então ele chegou, né, pela primeira vez, mas depois ele volta, certo? Aí ele retorna com a barrinha de ferro, né, escondido. Aí ele começa a reclamar, certo? Sobre a separação, tal, que a mulher tá traindo ele e tal, enfim, certo? Aí eu falei assim, meu amigo, né? Não liga pra isso não, certo? Porque se você ficar sofrendo por isso, certo? A mulher vive e você fica aí, ó, se acabando, né? Aí ele falou assim, ô irmão, eu vou me matar. Aí eu falei assim, ô irmão, que isso, faz isso não, tal, né? Tem muita mulher, meu irmão, certo? Deus vai preparar uma pra você, né? Eu tentando acalmar ele, né? Usando as palavras ali naquele momento ali. Aí, né, eu acompanhei ele até lá na porta, né? No portãozinho. Aí quando chegou lá ele parou, né? Que era um corredorzinho bem estreito e escuro. Ele vai tirar essa coisa e começa, né? Essa barrinha de ferro, de pontiagudo. Ele começa a se furar o pulso, né? Aí ele vai e sai, né? Na verdade eu saio, né? Gritando assim, tipo, apavorado. Não gritando, né? Totalmente, né? Mas eu saio apavorado, né? Falando para as pessoas que estavam ali. O rapaz tá se furando ali dentro, vai lá. Pelo amor de Deus, né? Eu não tava conseguindo ver aquilo, né? O sangue, né? Enfim. Aí depois ele sai, né? Aí sim, ele sai, certo? Os povos levam ele lá pro hospital. Beleza. Aí passa dias, certo? Eu mudo pro sobrado do pastor, certo? E um sobrado até de construção, né? Aí eu fiquei uns meses nesse sobrado. Aí eu fui pra igreja, né? E chegando na igreja, né? Eu indo, né? Pra igreja, né? No caso, certo? No meio do caminho eu me vejo, certo? Acima do poste, né? De luzes ali, ó, certo? Todo vestido de branco, com aquele negocinho branco, né? Que eu esqueci o nome, né? Que os filhos de santo, pai de santo usa, né? E um sapatinho branco. Aí eu falei assim, mas Deus, né? E eu com o violão nas costas, mas Deus, o Senhor quer que eu ande daquele jeito, né? Não vai ser estranho, não, eu na igreja. Eu comecei a rir, né? Eu fiz uma piadinha, né? No momento ali, né? Eu ri, eu nem, né? Levei a sério, né? Porque eu até espantei. Eu falei assim, uai, mas Deus, o que é isso, né? Do nada, eu me vi, né? Acima do poste ali e tal. E eu, meu Deus, o que é isso? Aí eu entro pra igreja, aí sim, eu entro na igreja, arrumo o som lá, tal, tudo mais, certo? O violão. O culto começa, os irmãos entrando, né, já me olhando de uma forma muito ruim, né? Como aquele olhar de condenação, como se eu estivesse, né, cometido o maior delito, né, dentro da igreja, né? E para resumir, chega a hora da pregação, né? E eu ali, ó, né, fazendo um solinho na hora da palavra e eu pensando, Deus, se eu tiver feito algum pecado, que eu caia morto aqui, Deus, né? Porque eu não tenho feito nenhum tipo de pecado, assim, certo? Eu tô fazendo o mais possível, certo? Para mim é não errar, não pecar, certo? Nem, né, masturbação, né? É ruim eu falar isso aqui, certo? Nem masturbação eu estou fazendo, né? Enfim, mas, certo? Por que eles estão me olhando desse jeito, né? Aí aonde que ele, né, ficando em silêncio, né? Deus, ele age sempre em silêncio. E eu ali, né, sem entender porque os irmãos estavam me olhando daquele jeito. Aí no momento, eu olho pra cima, aí no telhado vem uma luz brilhosa, certo? Entrando dentro de mim, sabe? Veio na minha direção, entrou dentro de mim e eu comecei a me arrepiar todinho. Aí a palavra acaba, eu começo a cantar, em cima do solo eu começo a cantar, né? E a igreja começa a reviver, né? Se avivar.
Aí os irmãos começaram a me olhar de forma mais amorosa, acolhedora, né? E depois eu saio, o culto acaba, eu saio, eu vou pro sobrado, deixo as coisas lá e pego os panfletos de evangelização e vou para a missão de evangelismo. E chegando no evangelismo, né, eu começo a entrar né, na fila ali, né, de uma boate, né, que os povos estavam lá fora, né, para entrar na boate. Eu entro ali, né, no meio deles ali, falando: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, né, entregando os panfletos para eles. E assim, certo, eu fui pro outro bar, né, e entregando o panfleto, né. Aí cheguei numa mesa, o rapaz falou assim: não posso aceitar, não posso pegar isso não, porque eu tô no bar e é pecado. Eu falei assim: não, moço, não é pecado não, é Deus, ele está aqui com você, né? Ele: não, mas eu não sou crente. Eu falei assim: não, quem morreu na cruz não foi religião, né? Quem morreu por nós na cruz não foi religião, foi Jesus, né? Aí ele acabou pegando e assim, né? Para resumir, eu cheguei numa distribuidora, né? E lá naquela distribuidora, certo? Eu entregando panfleto, né? E eu chego perto de dois rapazes, né? Sentados assim, né, tomando até uma cerveja e eles estavam com blusão, né? Aí eu entrego para um e depois quando eu vou entregar pro outro, o outro vai tirar a arma. Aí eu começo a espantar, né? Ixi, ele aponta a arma para mim e falou assim: se esse papel aí tem Deus, levanta ele para cima. Aí no automático, né? A minha mão levantou, né? Ficou para cima. E o papelzinho ficou bem pezinho, né? No alto assim. Aí eu fiquei lá, certo? Com a mão pra cima, ele falou assim: se eu atirar nesse papel e se ele furar, porque não tem Deus, aí eu te mato. E se ele não furar, é porque tem Deus. Porque tem Deus. Beleza. Aí minha mão lá pra cima, ele com o apontado a arma pro papel, né? Olhava pra mim, olhava pro papel, olhava pra mim, olhava pro papel, certo? Ele guardou a arma e falou assim: não, meu amigo, eu tô brincando com você, né? Aí depois minha mão desceu, no automático ainda, né? Aí com a conversa dele, enfim, com aquele diálogo, né? Ele falando: mas sou pecador, sou isso, aquilo, Deus tá escrito na Bíblia, se matar algum bandido não tem salvação, né? Eu fui explicar sobre em cima da palavra, né? Colocando com os ladrões, né? Que estavam do lado de Jesus, né? Que um teve salvação e o outro não, enfim. Aí onde que minha perna começou a tremer, né? Aí começou a entrar na adrenalina, aí começou a tremer, porque antes não tava, eu tava tão assim, né? Tipo, não era eu naquele momento, porque minha mão levantou no automático. Enfim, aí depois ele me agradeceu, né? Beijou a minha mão, né? Oi, meu irmão, eu posso te abraçar, né? Eu pode? Ele me abraçou, né? Aí depois ele beijou minha mão e eu me retirei. E assim, certo, eu comecei a ir pro lado do centro, né? De Senador Canedo, né? Chegando no centro, né? Para resumir, tinha um casal, né? Muito passando por uma dificuldade muito séria mesmo, certo? Anêmico, né? Espiritualmente e materialmente, né? Porque tava amarelo e com os olhos fundos, né? Aí eu entreguei o panfleto, né? Para a esposa, para a filha, né? E quando eu entreguei, quando eu ia entregar para ele, ele falou assim: não, eu não quero não, porque eu conheço a verdade. Eu falei assim: não, meu irmão, é a palavra de Deus. Ele: não, eu já fui pastor. Eu falei assim: ô irmão, então me conta então a sua história. Para resumir,
Ele contou a história dele, né? Falou assim, eu estou nessa aqui porque eu mereço, porque eu tinha tudo, tinha carro, tinha casa, tinha isso, mas é porque eu roubava da igreja, né? Eu pegava as coisas da igreja, né? Em vez de me ajudar a fazer a obra de Deus, né, de graça, eu cobrava para fazer, né? Para pregar, né, a palavra de Deus, eu cobrava. Para fazer qualquer coisa dentro da igreja, eu cobrava. Eu não fazia nada de graça. Enfim, por isso que eu estou nessa miséria que eu estou hoje, irmão. E eu aceito. E se eu for morrer hoje, eu aceito. Eu falei assim, não, mas Deus, se você arrepender, né, de todo o coração, Deus ele vai mudar a sua história. E ele, não quer saber não, tal. E a esposa dele, não, calma amor, tal. Enfim. Aí eu me retirei, para resumir, e fui para outro bar, né? E chegando nesse outro bar, certo? Eu panfletando lá dentro do bar, né? Eu entrei dentro do bar para panfletar, né? O evangelho. Aí um jovem lá, né? Um jovem senhor, chegou em mim e falou assim, jovem, você não pode panfletar isso aqui dentro, isso aqui é um bar, isso é coisa de Deus, você tá pecando. Eu falei assim, não, meu irmão, Deus ele está aqui com vocês. Não, Deus não está aqui. Tá sim, porque se Deus não estivesse aqui, certo? Todos nós já estaríamos perdidos aqui, ó, certo? E Deus está livrando vocês de uma bala perdida, de vir aqui, ó, dos seus inimigos, certo? De vir, certo? Matar vocês aqui dentro. Deus está livrando vocês, né? Enfim, aí de repente, né, ele fala, não, mas eu sou católico. Eu falei assim, não é religião que morreu por nós na cruz não, meu irmão. Foi Jesus. Jesus não tem religião, né? Aí de repente ele acabou aceitando e os outros que estavam ali perto dele ali, certo? Acabou balançando a cabeça concordando. Aí eu me retirei do local, do recinto. E cheguei numa outra boate, né? Que estava ali perto. Aquela fila, muito jovem se drogando, muitas coisas erradas ali. E adolescente se prostituindo. Misericórdia. Aí de repente eu comecei, certo? Panfletar. Aí o rapaz chegou ali, né? Um jovem que estava traficando. Falou assim, o que esse rapaz está fazendo aqui? Né? Eu falei assim, desculpa, não estou aqui para atrapalhar vocês, estou aqui só apenas para entregar o panfleto para vocês que Jesus te ama, certo? E eu estou me retirando. Beleza, eu me retirei. Aí depois passou os tempos, enfim, certo? Tem a proposta da minha mãe de morar em Caldas Novas, né? Aí eu me preparo para ir para Caldas Novas, né? Aí chegando em Caldas Novas, né? Que hoje eu moro em Caldas Novas, né? Aí, né, eu estava indo para a igreja, né, evangélica. Aí do lado da casa da minha mãe muda, né? Assim quando eu mudo para cá, certo? Para casa da minha mãe, do lado muda um terreiro, né? Aí começa a tocar um terreiro, incrível, certo? E eu meio com medo de retornar para Umbanda, né? Pelas minhas práticas erradas que eu praticava, né? Achava assim que era satanismo, essas coisas, né? E eu fiquei um pouco assim, né, com medo. Aí começou a tocar o batuque, né? Aí eu, né, me arrumei, tomei banho para ir para a igreja, mas não consegui ir para a igreja nesse dia, porque me deu aquele desânimo muito forte mesmo, certo? E eu fiquei lendo a Bíblia apenas, dentro de casa. Minha mãe, você vai para a igreja não, Zoé? E eu, não mãe, eu vou ficar aqui. Né? E assim eu fiquei, né? E o batuque lá, né? Enfim. Aí eu vou lá pro fundo, né, do quintal, e tem um corredorzinho do fundo que dá pra frente da casa, né, da minha mãe, né, o qual ela morava. Aí beleza, certo? E eu bem meio ansioso, aquela coisa, eu falando assim, Deus, eu tô sentindo de ir lá, Deus, mas não deixa eu ir não, porque se eu for, que o Senhor me mata, né, que eu morra, né, porque eu não quero voltar para aquelas práticas erradas que eu fazia.
Aí beleza. Quando eu olhei pro corredorzinho, aí um homem todo de branco, né? Eu vi só a parte de baixo, né? A parte, não vi a cabeça. E ele indo passando pelo muro, né? Indo para a direção do terreiro que abriu nesse dia. Aí beleza. E onde que me dá aquela mais ansiedade de ir, mais aquela vontade. Aí eu cheguei lá no portão, para resumir, bati e falei assim, quem é o dono da casa? É o pai e tal. Eu falei assim, quem é o mestre da casa? Ele falou assim, não, é o pai e tal. Eu falei assim, não, quem é o mestre da casa? Não, é o pai e tal. Mas o que eu estava insinuando para eles, né, para aqueles jovens ali que estavam, quem era o orixá da casa, né? Qual era o nome, né, da casa que levava o orixá, né? Ou a entidade, enfim. Aí eles não entenderam, né? Eles me convidou para entrar. Para resumir, eu acabei entrando. Aí a Maria Padilha, que estava atendendo uma consulente, deixou a consulente e veio até a mim. Me abraçou e falou assim, meu filho, você voltou, né? Aí eu fiquei meio assim assustado, né? Meio ainda assim, mas meio assustado, né? Com medo, né? Das minhas práticas erradas que eu fazia, da questão do pacto. Aí onde que eu comecei a fazer, né? As minhas orações, né? Pedindo para Deus, por favor, Deus, não me deixe, Deus, certo? Eu fui lá, mas eu não quero, certo? Praticar. Eu não quero seguir. Aí beleza. Aí o pai de santo, né? Depois que terminou, né? Eu ali orando ali, né? Na mente, né? Essas orações, né? Não deixe, Deus, né? Eu praticar, porque eu estou, né? Enfim. Aí terminou a gira, né? Aí ele pediu para mim retornar no outro dia, que era no sábado, era para mim retornar no domingo. Aí eu fui embora, eu orei, né? De novo, né? Por me estar naquele local, orei, né? Falei, Senhor Deus, por favor, Deus, né? Eu já estive ali, né? Enfim, não deixa, né? Eu voltar às minhas práticas erradas. Enfim. Aí chegou no domingo, aí leu meus orixá, tudo mais, certo? E eu acabo entrando na corrente. Mas eu sempre pedindo para Deus, me ensine. Eu não quero. Eu quero saber o que é a verdadeira Umbanda, né? Eu comecei a estudar, né, sobre a Umbanda, sobre os orixá, né? E eu aprendi, certo, que deve consagrar, né, as imagens, né? Para deixar de ser pagã, para ser do sagrado, né? Porque da forma que eu estava agindo, né, antigamente, né, do pacto e tudo mais, na Umbanda, né, da forma errada, certo? Eu, dentro da Umbanda, de uma forma errada, com pensamento errado, né, a minha imagem era o quê, certo? Pagã, né? Aí onde que entra o pecado, né? Onde que entra a idolatria, né? Onde que a pessoa se idolatra, né? A idolatria está nisso, né? No apego, né? Na coisa material. Tudo que a gente se apega, né, se torna uma idolatria. Filho, pai, mãe, carro, dinheiro, tudo se torna idolatria, né? Enfim, mas quando a gente não é apegado, certo, às coisas material, mas nós levamos como símbolo, aí onde que se torna sagrada, né? Igual o templo de Salomão, né? Tinha imagens, tinha tudo. Igual aquela imagem, né? Aquela estátua que Deus, né, pediu para Moisés fazer, né, da serpente, para que o povo olhasse para a serpente e fosse curado. Enfim, certo? Era uma imagem de uma serpente, né? Para levar a cura para as pessoas. A gente vê as imagens, assim como a católica, as religiões que têm imagens, vê a imagem como igual esse templo de Moisés, não da forma do bezerro, né, de ouro, que é uma idolatria pagã, né, o paganismo, né, o bezerro de ouro, né, e se colocando aquele bezerro como um Deus, né? Não, certo? Mas, certo? A gente vê
como a serpente, o que Deus pediu para Moisés criar a serpente, né? Fazer aquela serpente ali, né, de ouro, para quem olhar por ela, nela, né? Quem olhar nela, fosse curado. E é dessa forma que nós olhamos, né, como um ser sagrado, não como pagão, né? Como uma imagem para substituir um ser divino ou um ser que aquilo representa, né? A imagem é apenas uma fonte de fé, né? Uma ligação, né? É como uma memória, um memorial, né? A gente olha para Cosme e Damião, a gente vê os doutores, né, da época, né? Os dois irmãos, né, e santos, né, que trabalham na linha das crianças, né? E Iemanjá, né, a gente vê ela, né, como a mãe, né, acolhedora, a mãe de todos, né? E Oxalá, o pai de todos, né? Enfim. E assim sucessivamente para todos o qual ela representa, né? Na Umbanda, né, a gente acredita que só há um Deus. E assim, hoje, né, eu estou na Umbanda, Gil, né? Hoje eu estou na Umbanda, né? E não pretendo sair da Umbanda, né? Porque hoje eu estou na Umbanda porque Deus quer que eu esteja na Umbanda, mesmo que muitos vão me criticar por conta disso, né? Ah, Deus, mas Deus não quer isso, Deus não quer aquilo. Não, Deus ele quer, porque quando eu estava indo para a igreja, eu me vi, né, no Senador Canedo, como foi relatado, né? Eu me vi, né, perto da luz do poste, certo? Eu vestido como um filho de santo, um pai de santo ali, né? E passei por tudo isso, certo? Para mim parar em Caldas Novas, certo? E do lado da casa da minha mãe, mudar um terreiro junto comigo, mudou um terreiro juntamente comigo, certo? Eles começou a tocar e assim tudo foi pro plano de Deus, né? Eu vejo dessa forma, porque cada um tem a sua linha, né, de caminhar nessa terra. Uns vão escolher a igreja evangélica, outros católica, espírita, enfim, certo? Cada um tem o seu caminho para a evolução, né? E o meu caminho de evolução, que hoje eu entendo, não é, certo, na igreja evangélica. Eu aprendi muito, tudo que eu passei vou levar para minha vida toda, né? Eu não reclamo, né? Porque eu adquiri muita experiência espiritual na igreja evangélica, né? Mas na Umbanda, certo, foi apenas um acrescento, né, que aconteceu na minha vida, né? Hoje eu sou umbandista, né? E cristão, né, também, porque eu tenho as minhas origens, né? Não posso esquecer das minhas origens. E hoje eu aprendi que a Umbanda é amor e caridade, não é satanismo, né? Da forma que eu pensava, assim como todos pensam quando entra dentro da Umbanda, né? Da religião Umbanda ou Candomblé, enfim, certo? As pessoas pensam dessa forma, né? E os guardiões não são demônios, né? Que eu aprendi, né? Eles são seres divinos, né? Claro, eles têm uma forma meio, né, de medo, mas realmente para isso, para botar medo, né, aos maus espíritos, para se impor um poder, né? Mas eu passei por muitas coisas, né, para me chegar na Umbanda, né, para me aprender de uma forma certa da Umbanda, com pensamento certo hoje, né? Hoje eu não faço o que eu fazia antes, né? Achava que era por vingança, não, é justiça. Justiça é diferente do que vingança, né? Justiça é o quanto corta para o outro lado também para o lado que está pedindo de justiça, né? Se eu peço justiça para um inimigo, né? Fala assim, ô Deus, ó, faça justiça para aquela pessoa que ela me fez mal. Eu posso esperar que eu também vou receber, porque uma espada de dois gumes, né? Corta lá e corta cá, certo? Justiça é dessa forma, é uma coisa justa, né? Agora, vingança é coisa injusta, né? É marginal, né? Bora dizer assim, é marginalizado, né? A vingança.
né? Mas hoje, certo, eu estou muito feliz na Umbanda, né? E eu acredito, né, que a Umbanda, ela hoje, certo, está me trazendo uma paz, né, alegria, né? Porque a religião, ela só traz paz quando a pessoa ela enxerga a Umbanda da forma certa, né? Quando eu enxergava a Umbanda de forma errada, e eu acabei praticando de forma errada, e a minha vida acabou desandando, que onde apelei pro pacto, né? E por isso que eu sofri muito, né, nessa questão, certo, religioso, por conta disso. Porque eu achava assim que a Umbanda era satanismo, era eu fazer mal, né, acender uma vela para mim derrubar uma pessoa, para mim estragar a vida de uma pessoa, né, para mim fazer pactos, enfim, certo? Eu achava que era isso, certo? E eu estava pronto para isso naquela época, né? Porque eu estava com o pensamento errado. Mas hoje, né, eu aprendi e eu me arrependo de tudo, né? Eu tenho vergonha de falar, certo, sobre a minha história do passado, né? Principalmente dessa questão do pacto, né? Enfim. E hoje, certo, eu vejo, certo, que o mal, certo, é as pessoas, né? O maior mal é as pessoas, porque igual diz, né? Igual Deus fala, né? Recebestes mal porque pergistes mal, né? Às vezes a gente pedimos coisa mal, certo? Para as pessoas e nós vamos receber o mal, né? Às vezes a gente pedimos o mal até para nós mesmos, às vezes a gente praguejamos a nossa própria vida. Nossa, minha vida não presta, minha vida nossa, que vida, né? Tal. Essa vida é uma, enfim, certo? A gente mesmo praguejamos a nossa vida, né? Mas depois, quando a gente passamos, certo, observar que o mundo espiritual ele é único, né, que não tem classificação de religião, certo? Mas quem faz o bem ou o mal são as pessoas dentro da religião, certo? Igual eu, né? E tem duas fases minha, né? Duas fases, né? A fase que eu pratiquei a forma errada dentro da Umbanda, até na igreja evangélica mesmo, certo? E muitos praticam dessa forma dentro das igrejas, né? Não é diferente, não é eu assim, certo? Ah, eu, Josué, eu fiz isso, só eu que fiz isso. Não, muitos estão fazendo de forma errada dentro das religiões, certo? Porque quem faz a religião ser boa é nós mesmos, certo? Com as nossas práticas.